A volta do Gustavo Scarpa pro futebol brasileiro é a prova de que o nosso futebol é fraco e que mesmo o maior craque por aqui, na Europa, é só um cara comum. Essa tem sido uma sentença que está sendo aplicada por muita gente sobre a situação do Gustavo Scarpa, mas isso não pode ser tomado como uma verdade absoluta. Afinal, o futebol não é uma receita de bolo que já vem pronta. Existem muitas variáveis que influenciam no desempenho de um jogador. A cultura, a língua, o estilo do jogo e até mesmo a personalidade pode ser crucial para que um jogador consiga jogar bem ou não em alguma outra liga. Vários craques já passaram por uma situação parecida, conseguindo muito destaque em determinado clube e depois, quando mudaram de time, simplesmente não conseguiram dar certo. E isso também acontece quando é no outro sentido. Um jogador que por aqui não consegue render muito, vai para outra liga, país ou até mesmo clube e passa a ser um jogador de alto nível, fazendo grandes temporadas. É difícil explicar o que acontece, mas hoje aqui a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos te falar por que o Gustavo Scarpa não conseguiu o sucesso esperado no futebol europeu e sobre a expectativa que a torcida do Galo tem com a chegada do jogador. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e se você ainda não me conhece, aqui no canal a gente traz as principais notícias, curiosidades e tudo sobre o esporte mais popular do planeta. Se você quiser acompanhar melhor o nosso trabalho, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar nossas redes sociais para você acompanhar mais do nosso trabalho e também o link do nosso grupo no WhatsApp, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Que honra, velho. Graças a Deus, vivi momentos, cê é louco, espetaculares, marcantes. Eu queria falar pra vocês que eu sou muito grato a Deus por ter vivido esses 5 anos aqui no Palmeiras. Pra mim foram 5 anos muito intensos, com altos e baixos, né? Como todo mundo passa por isso. E me despeço do estádio com um gol, uma vitória, com o título brasileiro. E me sinto honrado de ter feito parte dessa história. E acho que, pelo menos pra mim, né, o principal além dos títulos, fica o carinho e o respeito de todos vocês. Torcedor palmeirense, obrigado demais pelo carinho. Foi surreal o que eu vivi aqui hoje. Jamais esquecerei, mas uma honra demais, que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Gustavo Henrique Furtado Scarpa, mais conhecido apenas como Scarpa, nasceu em Campinas em 5 de janeiro de 1994. O Scarpa passou na base do Paulínia e do Deportivo Brasil antes de chegar a Xerém em 2012, onde ficou até 2014, quando subiu aos profissionais do tricolor carioca. O Scarpa sempre foi tratado como um jogador muito diferente, tanto pela qualidade como pela forma como ele agia fora dos gramados. Ouvindo Legião Urbana e arriscando no violão algumas músicas, o jogador sempre foi um ávido leitor. Definitivamente ele não fazia o estilo boleirão, isso é claro, fora de campo, porque lá dentro, aí a coisa era diferente. Ainda jogando pelo Fluminense, o Scarpa foi para a seleção sub-23 em 2015 e chegou a ser convocado para a seleção principal em 2017 numa convocação especial, mas o Fluminense vivia muitos problemas administrativos na época e com atrasos de salário viu o jogador entrar na justiça para pedir a rescisão contratual e deixar o clube em 2018 para jogar pelo Palmeiras. Mesmo que a briga na justiça tenha deixado o Scarpa fora de campo por algum tempo, o jogador conseguiu dar a volta por cima depois de um começo difícil, e aí então ele foi ganhando seu espaço no Verdão e foi importante demais nas conquistas do Alviverde Paulista, teve nos anos seguintes a sua chegada. Bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores da América, campeão da Recopa e bicampeão brasileiro, sendo o craque da competição no último título conquistado. E é claro que com todas essas conquistas o Scarpa caiu nas graças da torcida. Foi então que o jogador decidiu deixar o Verdão após o fim do seu contrato para viver uma experiência única, uma experiência que ele queria muito, jogar no futebol europeu.
E desde que o Scarpa saiu do futebol brasileiro, tudo que se pensava por aqui era quando o meia iria voltar. Até mesmo antes dele estrear, já haviam os que cravavam que ele não daria certo no futebol europeu, que ele não conseguiria render num futebol mais físico e veloz e que em breve ele voltaria ao Brasil. E de fato, o Gustavo Scarpa tá de volta, ele foi anunciado pelo Atlético Mineiro. E aí, massa atleticana, firmeza? Tô aqui para dizer que será uma honra vestir a camisa do Galo, tô muito feliz com essa oportunidade e espero encontrá-los em breve aí. Muito obrigado já pelo carinho, pelo apoio demonstrado nas redes sociais e é isso aí, tô chegando, é nóis! O Gustavo Scarpa não conseguiu se firmar no futebol europeu, primeiro na Premier League, onde pouco jogou pelo Nottingham Forest e depois ele foi cedido ao Olympiacos da Grécia, que pertence ao mesmo grupo, e o jogador não se firmou também no futebol grego e acabou depois de um ano no futebol europeu envolvido numa grande negociação com o Galo. O Gustavo Scarpa foi contratado por cerca de 27 milhões de reais, chegou ao Nottingham Forest recebendo luvas e por isso, é claro, a negociação do jogador de volta ao futebol brasileiro foi um gigantesco negócio para os ingleses. Ele chega ao Brasil como um dos jogadores mais bem pagos do país e é claro, ele sabe muito bem que a passagem pelo futebol europeu traz uma grife para qualquer jogador, mesmo que a passagem não tenha sido tão brilhante. E o Gustavo sabe muito bem disso, ele saiu daqui valorizado e por mais que ele volte depois de não ter tido o sucesso esperado na Europa, ele volta como um jogador de primeira prateleira. Na última vez que jogou no Brasil, foi campeão brasileiro e craque da competição. Não há motivo para que ele chegue desvalorizado. Há quem vai enxergar a volta do Gustavo Scarpa como um jogador que fracassou no futebol europeu e chega ao Brasil como um refúgio. E o Scarpa sabe que do lado negativo, os rivais vão dizer exatamente isso sobre ele. Não é o primeiro caso de jogador que sai daqui com muita moral, vai pro futebol europeu e volta sem ter feito sucesso no velho continente. Temos o Dudu do Palmeiras, Gabigol que hoje tá no Flamengo, Pedro do Flamengo, Paulo Henrique Ganso que também passou na Europa e hoje está no Fluminense e muitos outros jogadores que seguem por aqui brilhando no Brasileirão e no alto nível da Europa não se destacaram. Ganhem eles o que for por aqui no futebol brasileiro, sempre vão ser lembrados como jogadores que na Europa fracassaram, que não são ninguém por lá e só servem mesmo para jogar no Brasil. O Scarpa tinha o sonho de jogar e morar na Europa, realizou o sonho e sabe muito bem que esse risco de não dar certo existiria e agora vai precisar conviver com essa pressão e se não jogar bem no Galo pode perder o apoio da única torcida que vai abraçá-lo nesse momento. E isso não é nenhuma surpresa, o futebol sempre foi assim, a torcida do Galo vai apoiar o Gustavo Scarpa e os rivais vão zoar porque ele não jogou bem na Europa. E se ele não der a resposta rápida para a torcida do Galo em campo, rapidamente o quadro pode mudar para ele lá pelo lado do Galo também. Pode ir de grande contratação para uma gigantesca decepção, e então ele vai sentir o peso do mundo nas costas. Faz parte. O Gustavo Scarpa sempre foi tratado como craque, desde a base do Fluminense até a sua contratação no Palmeiras que foi recheada de polêmica e a sua ida para a Europa. O futebol é sobre sonhos e o Gustavo Scarpa é o tipo de cara que topa desafios. Ele quis sair do Palmeiras no melhor momento da sua carreira para ir para a Europa, em uma idade muito avançada, comparando, claro, com a idade com que os clubes europeus contratam os jogadores por aqui. Ele sabia dos riscos e não teve nenhum medo, tanto podia dar certo quanto podia dar errado. Ele mostrou que confiava muito no taco dele e deixou um lugar onde ele estava completamente adaptado para ir para um desafio bem diferente do que ele já tinha conhecido na vida. Que ele sabe jogar bola, disso ninguém duvida, e esse período na Europa, novas experiências e outro estilo de jogo durante um ano em 2 ligas europeias, com certeza deixaram o Gustavo Scarpa muito mais experiente, e ele voltar ao Brasil, mesmo ainda tendo contrato, mostram que ele quer jogar, ele não quer só comodidade. Cara, ele podia continuar na Europa e escolheu voltar. O Scarpa podia seguir insistindo lá no futebol europeu, esperando uma chance que talvez nem viesse, mas mais do que o sonho de viver na Europa, ele mostrou que tem o sonho de jogar, que quer continuar sendo importante e decisivo na sua carreira. Ele colocou o futebol à frente de tudo. E cara, ele voltou pro Brasil para um clube gigante que vai contar ao lado dele ali com o Hulk, Pavon, Paulinho e outros bons jogadores. Vai disputar a Libertadores, ou seja, tá vindo realmente para ganhar título.
Imagine a fome que esse cara não deve estar de voltar a jogar, de ser o cara do time, de ser novamente importante para uma equipe. E o Scarpa se manifestou nas redes sociais sobre a sua volta ao Brasil, mandando um recado aos torcedores do Nottingham e também do Olympiacos. A todos os fãs do Nottingham e também do Olympiacos, muito obrigado pelo apoio, amor e o mais importante, o respeito. Era um sonho vir para a Europa e eu tô muito grato porque eu sei de onde vim e sei como foi difícil conseguir isso. Agora é hora de voltar pro meu país. Vejo-vos, Malta. E muita gente acha que o Scarpa nem devia ter voltado agora, que ele devia ter insistido por mais tempo para continuar na Europa, como por exemplo o Denilson lá no jogo aberto. Vai ser cobrado obviamente, mas o Scarpa, como você descreveu, ele tem uma personalidade, ele sempre foi muito comprometido com a profissão, sempre muito sério, né, nas entrevistas, sempre se expressou muito bem. Obviamente, quando você se programa e tem um sonho a ser realizado e você conquista esse sonho, obviamente deve dar um prazer muito grande, mas a minha opinião, olhando de fora, olhando a qualidade do Scarpa, as características de jogador do Scarpa, poderia ter permanecido mais tempo no futebol europeu, um jogador dinâmico, consegue jogar dos lados do campo, consegue jogar como armador, então me chama a atenção a volta dele precoce para o futebol brasileiro, mesmo já com uma idade teoricamente avançada para estar jogando no futebol europeu, ou pelo menos na ida, né, com 28, 29 anos. Que o Gustavo Scarpa é craque, eu já falei pra vocês, ninguém duvida. Gente, ele sempre jogou muito bem pelo Fluminense, não à toa atraiu o interesse do Palmeiras. No Palmeiras ele demorou pra engrenar no time, mas assim que ele se tornou titular, cara, ele simplesmente virou uma peça fundamental da equipe do Abel. No último Brasileirão que o Palmeiras conquistou, o Gustavo Scarpa era titular e foi considerado craque do campeonato. Ele saiu do futebol brasileiro muito por cima, ele tinha proposta para continuar no Palmeiras ganhando mais dinheiro do que ele ganharia no Nottingham Forest da Inglaterra, mas ele queria viver essa experiência na Europa, e do jeito que ele saiu daqui, jogando muito até o seu último dia, até o seu último jogo, é claro que ele deixou muitas portas abertas. Não à toa, em toda a janela todo mundo queria trazer o Scarpa de volta, vendo que ele não estava tendo oportunidades no Nottingham e também no Olympiacos. Todos os clubes queriam ter o Gustavo Scarpa. Alguns tinham dinheiro para consultar a situação do jogador e estavam dispostos a fazer esse investimento de 27 milhões de reais, que, como eu falei, para o Nottingham foi um baita do negócio. Agora outros clubes, infelizmente, não dispunham dessa grana para entrar na parada e conseguir contratar o jogador. Acho que o Gustavo Scarpa volta e não volta em baixa, volta em alta sim, porque ele saiu daqui como um jogador de primeira prateleira, craque do campeonato, não conseguiu espaço para jogar no futebol europeu. E olha, se você olhar os jogos do Gustavo Scarpa lá pelo Nottingham ou até pelo Olympiacos, não é que ele estava jogando mal por esses clubes, não é nada disso, tá? Ele simplesmente não estava sendo um jogador extraordinário, mas você não olha para ele e vê que ele estava quebrando a bola ou algo desse gênero, nada disso. Talvez demorasse mais tempo para ele conseguir se adaptar realmente ao futebol europeu, como demorou para ele se adaptar dentro do Palmeiras. Pode ser que jogando no Atlético Mineiro ele já chegue e já jogue muita bola, ou ele também pode ter esse período de adaptação, o que é normal. Você vai falar, pô, mas o cara não estava adaptado na Europa, não está adaptado aqui, é absolutamente normal. Mas aqui, por exemplo, ele vai ter um campeonato estadual que o nível técnico é mais baixo, ele vai ter a chance de conseguir ali já pegar confiança, se entrosar com a equipe e quem sabe fazer uma grande Libertadores, um grande campeonato brasileiro, uma grande temporada. Eu acredito nisso sim, acho que o Scarpa é muito bom jogador e é loucura qualquer um querer desdenhar do Scarpa, mas é normal que lá pelo lado da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético Mineiro vão haver aqueles que vão comparar o Matheus Pereira com o Gustavo Scarpa. Sinceramente, acho que são jogadores de prateleira diferente e o Gustavo Scarpa tá na de cima. Apesar do destaque inicial, o Gustavo Scarpa disputou somente 10 jogos no primeiro semestre pelo clube inglês, o Nottingham Forest, e já ficou fora dos planos no início da temporada seguinte. Por isso ele foi cedido então por empréstimo ao Olympiacos da Grécia, que, como eu expliquei para vocês, pertence ao mesmo grupo ali de sócios. Desde agosto até o momento, são apenas 11 jogos que ele disputou dos 24 que o Olympiacos teve na temporada 2023-2024, e só em 3 oportunidades que o Gustavo foi titular, todos eles no campeonato grego. Em todos os 21 jogos que ele disputou na Europa, somando Nottingham e também o Olympiacos, o Scarpa não teve nenhuma participação direta em gol, nem mesmo uma assistência que seja. Só para você ter como parâmetro que a gente tá falando, no último ano de Palmeiras, o Gustavo Scarpa teve 16 passes para gol. Ao todo na carreira, o Scarpa tem 355 jogos, 56 gols e 76 assistências. É um excelente garçom. Se a gente for dividir por clubes, no Fluminense ele tem
tem 121 jogos, 19 gols e 25 assistências. No Palmeiras, sua passagem mais vitoriosa, 213 jogos, 37 gols e 51 assistências. Pelo Nottingham Forest e pelo Olympiacos, o Gustavo Scarpa não marcou gols, não deu assistências e tomou um cartão amarelo por cada clube. E o que é que os torcedores estão falando da chegada do Gustavo Scarpa nas redes sociais? Se liga aí. É claro que sempre vai ter aqueles que vão comparar entre o Gustavo Scarpa e o Matheus Pereira. Quem é que vocês acham melhor? Tem gente que não tá contente com a comparação. Disse que é ridículo. Gustavo Scarpa é claramente melhor e tem mais currículo. Já tem aqueles, é claro, que já estão lembrando da situação entre o Gustavo e o William Bigode. Pois é, o William que foi contratado pelo Santos e teve aquele problema com o Gustavo Scarpa na questão das criptomoedas. Também é claro, quem cruzeirense diga que se você perguntar na Europa pelo Gustavo Scarpa, ninguém sabe quem ele é. E esse comentário foi bem interessante. Mas você não tá falando de Inglaterra? Vamos falar da carreira dos dois então. O Gustavo Scarpa tem 56 gols e 76 assistências na carreira. O Matheus Pereira, 59 gols na carreira e 70 assistências. Fonte do Transfer Market. Agora, compara prêmios individuais e coletivos. A galera tá levando muito a sério esses números. E um outro comentário é sobre que o Gustavo Scarpa quis ser titular no Galo e fugiu da concorrência por vaga no Flamengo. Isso é bem verdade, vários clubes mostraram interesse no Scarpa e ele escolheu o Atlético Mineiro, onde ele também vai ter concorrência, é menor que a do Flamengo, mas também é claro, ele não tava só fugindo da concorrência. Acho que o Gustavo Scarpa tem bola para ser titular em qualquer clube no Brasil. Olha, a gente viu a opinião das pessoas pelas redes sociais, mas eu quero saber mesmo é a sua opinião. Então faz o seguinte, tá? Vem aqui agora, ó, já comenta aqui o que você pensa sobre isso. O Gustavo Scarpa vai dar certo? Por que é que ele não jogou tão bem assim lá no futebol europeu? E claro, me diz o que você achou desse vídeo aqui, que é só um trechinho do que a gente vai ter em 2024, esse novo formato. Depois de muito estudo, a gente chegou a esse formato aqui pra vocês, então espero que vocês gostem. E cara, não esquece, hein? Tem também ó, aqui ó, na descrição desse vídeo, as nossas outras redes sociais e o grupo do WhatsApp que você pode participar e a sua opinião pode aparecer aqui no canal, beleza? Rapaziada, eu fico por aqui, deixo você com esse outro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre o Gustavo Scarpa pra você dar uma olhadinha. Fico por aqui, valeu e tchau, tchau!